eu quis fazer esse trabalho e com muita dedicação, com o apoio de todos os que participaram como fontes, dos pais, dos familiares das vítimas, dos profissionais de direito que estiveram envolvidos e ainda estão nesse triste acontecimento, nós condensamos aquilo que encontramos no processo, nas fontes de pesquisa, neste livro chamado Santa Maria, a Tragédia da Boate Kiss. Ô Vitor, o que você mais destaca para os nossos ouvintes espectadores quando esse fato faz 10 anos? Eu lembro que eu estava de plantão aqui na Jovem Pan, foi obviamente uma comoção, um domingo de manhã que a informação veio, porque a tragédia se deu de madrugada. E nesses 10 anos, o que é possível ressaltar? A leniência da justiça, o que se pouco faz em relação a uma tragédia, porque na época todo mundo falou, todo mundo discutia. Eu lembro aqui em São Paulo, a prefeitura e também o governo de São Paulo mandaram os bombeiros fazerem vistorias em casas noturnas e aí o assunto passa, fica praticamente esquecido e nada muda, não é? O grande diferencial dessa história, Tiago, é que você tem, em paralelo, uma espera e uma expectativa pelo desfecho judicial do caso por parte, especialmente dos familiares, e você tem do outro lado, o rito do direito, que são os recursos, os processos, a forma como são conduzidas os depoimentos e as audiências, conduzidos os depoimentos e as audiências. Então, a resposta do tempo do direito não é a resposta do tempo que as vítimas e as famílias esperavam que esse caso tivesse. Até agora não tem o resultado final. Do ponto de vista da mudança da legislação, houve de fato, no Congresso Nacional, aprovação de leis, inclusive, e os estabelecimentos, os lugares que fazem eventos, os organizadores de shows, por exemplo, passaram a ter que seguir um rito para poder conseguir a concessão de um alvará para a realização de festas e eventos mais severo, digamos, mais exigente, depois da tragédia da Boate Kiss, especialmente aqui com a questão das saídas de emergência, com o informativo do número máximo de lotação, com toda a expectativa de tempo que um corpo de bombeiros demora para poder fazer a vistoria e para poder conceder a licença para grandes eventos. Então, isso tudo teve uma mudança e um reflexo na sociedade brasileira. Então, eu destaco esses dois pontos. A expectativa diferente do tempo da resposta da justiça por aquilo que esperam os familiares e, de outro lado, as alterações que para os empresários passaram a existir após esse evento. Agora, Vitor, em relação ainda aos efeitos da justiça, por que há essa leniência? Porque a justiça brasileira é demorada mesmo ou porque existem muitas dificuldades para se apontarem os culpados por essa tragédia? Se era a banda que estava tocando no momento, eles que acabaram usando aquele fogo de artifício, os donos da boate, a estrutura do local, até bombeiros, né, responderam criminalmente na justiça. O que é possível destacar em relação a isso? É um caso deveras complexo, Tiago. São muitas pessoas envolvidas, 242 que infelizmente não estão mais entre nós para participar desse momento, mais 600 feridos, né, de alguma maneira atingidos fisicamente pelo acontecimento. E também a parte judicial, ela não é fácil porque estão envolvidas as duas figuras nesse caso. Os donos da boate, os músicos, eles tiveram deliberadamente a intenção e a indiferença, mostraram indiferença em relação à vida das pessoas, e aí se caracterizaria o que a gente chama no direito de dolo eventual, aquele que se assume o risco de produzir o resultado, ou eles tiveram uma culpa consciente, que significa o seguinte, que eles não quiseram o resultado morte das pessoas, mas digamos que eles foram desleixados. Mas esse desleixo não significaria que eles teriam nas suas cabeças a intenção de matar as pessoas. Então, isso tudo, essa diferença, que é muito subjetiva, leva, de um lado, as pessoas para um procedimento do júri, se elas forem enquadradas no dolo eventual, ou leva para uma responsabilização que não é pelo júri, que é mais célere, que é, no caso,
um homicídio, mas sem a intenção de acontecê-lo de fato, seria uma culpa consciente. Então, a penalização nesse caso, Tiago, é menor, o rito para as apurações também é diferente, de maneira que é um caso que tem essa zona cinzenta entre esses dois institutos. Isso foi o que permeou o debate jurídico o tempo todo, assim como aconteceu na Boate Cromagnon, na Argentina, cerca de 8 anos antes, que praticamente repetiu e sucedeu o que aconteceu aqui no Brasil, na Boate Kiss. Então, essa dificuldade de se caracterizar ou não a intenção daqueles que promoveram esse ato que lamentavelmente ocorreu com o incêndio da Boate Kiss, é que faz parte desse tempo do rito da justiça para conceder essa resposta à sociedade. Ô Vitor, você que pesquisou esse tema e continua até hoje acompanhando os desdobramentos, será que foi uma atitude impensada? Eles não imaginavam que pudessem provocar aquele incêndio sem proporção nenhuma, sem proporções que a gente já viu em outros momentos aqui no Brasil? Foi talvez um desleixo de uma pessoa só ou de toda a banda? É possível avaliar essa culpabilidade? Você precisa responder o seguinte: eles foram indiferentes à vida humana pela ganância ou pelo descuido? Eles foram indiferentes, sabiam que poderia acontecer o resultado e, olha, vamos assim mesmo, deixa tocar, vamos em frente, se acontecer, aconteceu. Esse é a indiferença que caracteriza o dolo eventual. Então, o que aconteceu? O Ministério Público e a polícia tentaram colher resultados das ações no entorno dos eventos, daquilo que sucedeu historicamente durante os anos que a boate foi construída, as alterações que foram feitas na parte acústica, como foi feito esse trabalho de reforma. Então, eles começaram a tirar os elementos do entorno para mostrar que realmente houve indiferença por parte da banda e dos donos da Boate Kiss. Essa é a tese que eles apresentaram. Do outro lado, os defensores apresentaram a seguinte tese, que não foi indiferença por parte deles em relação à vida humana e, inclusive, citaram a mulher de um dos sócios que estava grávida dentro da boate, que estava naquele dia. E se perguntaram, será que se ele tivesse sido indiferente, ele teria colocado em risco a mulher e o próprio filho que estava para nascer, um dos donos e sócios da boate? E aí os advogados respondem que não, que pode ter acontecido uma série de falhas, mas que não houve a intenção de indiferença da vida humana. Então esse é o grande debate. E ele é tão difícil, Tiago, de ser respondido, que suscitou dificuldades na Justiça em primeira instância, depois o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou dividido, foi um voto de diferença, e depois nas esferas superiores a mesma coisa, o debate sempre voltou. Mas para as famílias o que importa? Importa ter um resultado de justiça, importa de fato ter uma resposta. E os familiares entendem que os seus entes queridos não mais estando aqui, algo precisa ser feito de forma dura, para que o efeito pedagógico sirva, né, para o caso em tela. O que a gente viu, Tiago, de fato, quando fez as pesquisas, é que aconteceram algumas reformas na boate e dentro da prefeitura municipal também, que acabaram não observando os ritos de segurança que hoje nós sabemos que tem e que naquele momento foi, de certa forma, acelerada. E essas acelerações, esses descuidos, numa sucessão de eventos, acabaram por produzir esse resultado final. É como, comparando, acontece um desastre na aviação. É uma soma de consequências que levam ao resultado final. Então, nesse caso da boate também, eu consegui perceber que foi uma soma de situações que, infelizmente, aconteceu, o que a gente não esperava que jamais acontecesse no Rio Grande do Sul e nenhuma parte do Brasil. Sem dúvida. Estamos aqui com o Vitor Borges, que é jornalista e escritor, autor do livro Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. Bom, com agora esses 10 anos dessa tragédia, a gente costuma fazer alguns revisionismos, né? Essa entrevista é justamente para falar sobre esse caso. O seu livro, que foi lançado já há algum tempo,
Quem está nos assistindo está vendo a capa do livro, falando sobre a tragédia da Boate Kiss. E eu te pergunto, Vitor, o que mais te tocou na feitura desse livro? Porque você também conversa com familiares de vítimas. O que mais te chama a atenção? Porque você tem toda a questão judicial, toda a questão da infraestrutura, a tragédia, o que se falhou, mas também tem um drama humano, né? São famílias que foram destroçadas e de uma cidade muito pequena, em que todos se conheciam, em que todos sabiam quem era a pessoa que infelizmente morreu ou não morreu nessa tragédia e que até hoje tem sequelas muitas vezes, não é? A conversa com os familiares realmente é tocante para qualquer jornalista, né, que tem que fazer a distinção do seu profissionalismo com o emocional de qualquer ser humano. Você precisa ser muito forte para poder fazer essa distinção e conseguir entregar o resultado para as pessoas que não estiveram naquele momento. No fundo, nós somos, digamos, o canal, né, Tiago? O jornalista é a testemunha ocular de muitas pessoas que não puderam estar lá e precisa, através do seu trabalho, compreender da maneira mais profissional possível, isenta possível, o que de fato ocorreu. Mas eu confesso para você que é uma dificuldade muito grande, porque é um momento da vida muito cruel, aquele que você inverte a lógica da vida de um pai tendo que enterrar um filho. Ou, como aconteceu lá, um pai teve que enterrar 2 dos seus filhos. Então é muito difícil, muito triste, e é uma dor que se perpetua no tempo, porque ela nunca vai acabar. As famílias vão ter que conviver com esse luto eterno. E eu deixei um dos capítulos, inclusive, Tiago, para que os familiares pudessem escrever com as suas próprias palavras o sentimento que eles tinham em relação ao que aconteceu e como essa relação com os filhos que agora estão do outro lado, na outra dimensão, no credo que a gente acredita, na vida eterna, essas conversas e como eles continuam a ter essa memória dos seus filhos. Então nós franqueamos o último capítulo para que eles pudessem livremente escrever com as suas próprias palavras tudo aquilo que o coração deles estavam sentindo e transbordando.